Então, dando continuidade ao nosso Evangelho no Lar, mais uma vez, nós vamos, como todas as semanas, né, trazer para nos auxiliar no esclarecimento, no aprendizado da mensagem do Evangelho de hoje, a nossa querida palestrante Monize. A Monize, já da casa, trabalhadora de apometria. Monize estuda muito há bastante tempo e, com certeza, da forma como a Monize sempre traz a mensagem do Evangelho para nós, edifica, nos auxilia realmente nesse aprendizado. Então, mais uma vez, querida amiga, né? É um prazer ter você aqui para trazer a mensagem de hoje. Consegues ir? A mensagem de hoje. Consegues ir? Não é mesmo? É isso. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece para logo em seguida passarmos a palavra para Monize. O convite é nesse instante. Nós fecharmos os nossos olhos só por alguns momentinhos. Porque ao fecharmos os olhos físicos para o exterior, nós vamos abrir o nosso olhar para nosso interior. Então vamos olhando para dentro de nós mesmos e percebendo como está nosso corpo físico, percebendo todos os pensamentos que vão em nossa mente. E aí nós vamos também perceber como está a nossa respiração. E a partir disso nós vamos procurar respirar mais calmamente, mais profundamente, para auxiliar a harmonização da nossa mente e do nosso corpo físico. Inspira bem alongadamente, segura um pouquinho o ar, expira, solta bem devagarinho. E à medida que vamos respirando mais calma e profundamente, toda a nossa corrente sanguínea sendo bem oxigenada, oxigenando o nosso cérebro, o nosso corpo vai ficando mais harmonizado. E assim nós vamos harmonizando também a nossa mente. E é dessa forma que nós vamos percebendo que vai a nossa sintonia com os benfeitores, com a equipe espiritual do Hospital Amor e Caridade, ela vai ficando mais elevada, elevando a nossa sintonia com os benfeitores do Hospital Amor e Caridade. E agora nós, todos juntos, nós, com os benfeitores, vamos elevando mais um pouquinho a nossa vibração para dirigir a nossa oração a Jesus, a Deus, nosso Criador. Então façamos a nossa prece íntima, que ela seja muito singela, mas bem sincera, lá do fundo do coração. E é assim que então nós vamos humildemente pedindo a Jesus que acolha a nossa prece e que possa todos os seus mensageiros, os benfeitores espirituais, envolver a nossa palestrante, que os mentores também possam já estar envolvendo a Monize para que ela seja o instrumento que precisamos
para o aprendizado de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Pronto, querida. Todo seu. Boa noite a todos. Como vocês estão? Que bom, que bom. Fico feliz que vocês estejam aqui presentes, feliz pelo convite da Mércia. Essa casa aqui é a minha casa também. Me sinto muito acolhida aqui desde sempre, já faz alguns anos. Minha última palestra do ano e pedi muito a instrução da espiritualidade, que tema eu poderia trazer hoje. E aí eu fui intuída para trazer um capítulo que está ali no livro Fonte Viva, mas a gente também encontra no Evangelho e em outras partes da literatura espírita. E é um convite para nós. Existem 2 convites aqui. O primeiro é o convite de Jesus, que faz para a gente. E o segundo é Mateus, né, que é um trecho do Evangelho de Mateus, que traz para a gente essa exemplificação do amor de Jesus e como nós estamos nos portando com relação à sua fala. E essa intuição veio muito nesse período, né, de transição que a gente se encontra de um ano para o outro. Chega o finalzinho do ano, todo mundo começa a refletir como foi o seu ano, faz aquele balanço geral, o que conseguiu fazer, o que não deu conta. Vem aquele monte de planos, né, que a gente faz para o ano seguinte. E aí, às vezes, chega o final do ano seguinte e a gente se encontra ali na mesma posição. Então, é uma reflexão mais ou menos baseada nisso. Mas a gente pode fazer no estilo de bate-papo, vocês também podem aqui participar, dar a opinião de vocês, porque, como a Mércia bem disse, a gente é só um instrumento, é só um aprendiz. Está aqui na frente porque tem dívidas. À medida que a gente está aqui na frente, para dar palestras, a gente precisa estudar. E se eu preciso estudar é porque eu ainda tenho muita coisa para aprender, né? Então, se vocês tiverem aí, quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? E no finalzinho eu também preparei aí uma meditação bem levinha para a gente aí levar para o nosso final de semana, tá bom? Vinde a mim. É uma frase de Jesus que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, na parte do Cristo Consolador, o jugo leve. Eu vou começar primeiro com o que está no Evangelho, depois eu faço a leitura do texto que está no Fonte Viva e a gente vai conversando um pouquinho a respeito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o jugo leve fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Lá em São Mateus. A espiritualidade, ela é sempre muito benevolente com a gente. Nós temos tantos livros na literatura espírita e sempre com o intuito de nos instruir. Assim também nós temos com relação aos evangelhos. Eu esqueci agora o sobrenome do autor, mas tem um autor que se chama... Meu Deus, eu esqueci também. Saulo. Ele compilou várias interpretações de Emmanuel, né, dos evangelhos de Marcos e João, enfim, de todos aqueles que estiveram ali com Jesus, pegou trechinhos de vários livros que ele tem e compilou em N evangelhos. Esse aqui a gente também tem no Evangelho de Emmanuel por Mateus, né, que explica também essa parte do vinde a mim, essa parte do consegues ir. Então, a gente consegue observar que, na literatura, a gente tem várias explicações, vários passo a passo, para a gente poder viver bem, para a gente poder se instruir, para a gente poder se mudar moralmente. E aqui no Fonte Viva, que é o que a gente vai estudar hoje, tem lá, consegues ir? É uma perguntinha e um convite também. O texto diz o seguinte: o crente escuta o apelo do mestre. E veja, aqui a gente não está falando crente com relação à religião. Crente é aquele que crê em Deus, crê em uma força divina. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações.
O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil repetir o vinde a mim do Senhor, o quão difícil é ir até ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com a verdade, já consegues ir? Emmanuel traz uma chapuletadinha do bem aqui para a gente. Vamos lá, interpretando um pouquinho desta mensagem. O crente, abre aspas, todos aqueles que acreditam em Deus, escuta o apelo do mestre. Vamos fazer uma analogia. Vocês estão aqui escutando a Monize falando, anotando todas as abençoadas consolações, tudo aquilo que eu estou interpretando junto a vocês. O doutrinador repete, comunicar vibrações de conforto espiritual. Ok. Todos vocês estão ouvindo a palavra do Cristo, que insistem, para a gente melhorar a nossa mente, fazer reforma íntima, evoluir, se moldar. Mas a gente está fazendo o quê? Quando ele fala aqui, contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim, quão difícil é ir para ele. O que Jesus fala? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por que ele está querendo dizer isso? Porque sabe-se que a vida material exige muito esforço, muito empenho, e está tudo bem, a gente está reencarnado na Terra, a gente precisa viver tudo que o mundo material nos propõe, ora por escolhas, ora porque a gente está no planeta de terras e de provas e expiações. Ok. Mas o que eu estou dando maior prioridade? Para a vida material ou para a vida espiritual? E veja, gente, a gente sabe que a gente ainda não é um ser de luz que consegue viver ali só de ar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa lutar pelo material, sim, para pagar contas, para sobreviver. Está tudo certo. O que ele quer dizer aqui, o peso que eu dou a essas prioridades. Por exemplo, eu sei que eu preciso me alimentar bem para ter uma saúde. Seja porque eu já quero chegar a uma determinada idade saudável, ou porque eu preciso remediar algo que eu deixei de fazer. Mas eu, mesmo tendo esse conhecimento, ou seja, eu tenho esse convite, eu preciso me cuidar, me alimentar de forma equilibrada, de forma saudável. Não que a gente de vez em quando pode comer um docinho, mas veja, é o equilíbrio. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não faço. Eu não dou essa prioridade. O convite já não foi feito? Se algo der errado, a saúde tiver um caso mais grave, uma patologia, a culpa é dos médicos que já alertaram?
Ou eu que fui negligente comigo mesmo? É uma mensagem do Mestre. Ele já disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. O meu fardo é leve. E o que é este fardo de Jesus? Não é que ele vai fazer por nós, e sim que ele vai nos acalmar diante da dificuldade, vai trazer, de repente, pessoas que possam nos fortalecer. E aonde que a gente também entra? Na oração. Aquilo que a Mércia muito sabiamente estava falando aqui no começo, fazendo o evangelho. 20 minutinhos, como ela disse. A gente consegue tirar 20 minutinhos para orar? Quando o bicho está pegando, às vezes está no trabalho, está nervoso, está nervosa, em casa aconteceu uma situação, a gente corre lá para o banheiro, faz uma prece para elevar o nosso espírito, para elevar a nossa alma, rogar a assistência da espiritualidade, ou eu vou mexer no celular e postar hashtag "tô com raiva da minha família"? O que a gente mais faz? Qual que é a prioridade? Veja que aqui fala muito também, que é uma das coisas que eu mais amo na doutrina espírita, é a autorresponsabilidade. Porque a gente vai precisar fazer. É um caminhar crendo que Deus está do nosso lado, mas eu vou precisar fazer a minha parte. É o vinde a mim. Quando a gente pega ali as pessoas que são do interior, que viveu em roça, o jugo é aquele... vamos dizer que é o maquinário que levava ali os bois, cavalos, etc. É uma coisa pesada. Mas o fardo é leve. Por que o fardo é leve? Porque Jesus está nos convidando. Jesus está nos chamando. A propositura de Jesus são essas reformas e a crer. Quantas vezes na passagem do Evangelho a gente não lê Jesus falando: ó homens de pouca fé? Porque cabe a gente ter essa fé, e a fé de ação também, de ter atitude. Não ficar também esperando que as coisas aconteçam. Esse é o convite. Tudo bem? Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos o braço amoráveis e compassivos. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raro se revelam suficientemente valorosos na fé para buscar a companhia. Por quê? A gente só busca a companhia quando o bicho pega. Quando alguma coisa está ruim, a gente lembra de Deus. Quando tudo está bom, não lembra. A gente vai procurar médico por quê? Porque alguma situação do nosso corpo começou a chamar a atenção. A gente vai para uma igreja, para uma casa espírita, seja lá para o templo que for, quando a dor infligiu na gente. Mas e quando está tudo bem? Consegue agradecer a Deus? Como a Mércia disse no comecinho, o acordar, o ter a vida, já é um grande presente. Estar aqui encerrando um dia, depois de N atividades que todos nós fizemos durante o dia, correria, estar com saúde, é uma dádiva. A gente agradece. A gente contabiliza as bênçãos que nós temos ou contabiliza os desafios. É igual aquela personagem do Pica-Pau Mini Ranhenta, que ele, brincando lá com ela vai apontando aos céus, à vida, ao azar. É muito mais fácil a gente só reclamar do que agradecer. E fazer com que o nosso jugo seja muito pesado. Por quê? Porque a gente desviou o nosso olhar do olhar de Jesus. E não, novamente, é bom a gente sempre deixar isso muito claro. Não significa que a gente vai deixar de passar por desafios. Não. Nós somos seres relativamente imperfeitos, porque a perfeição absoluta só advém de Deus. Isso está lá no Sede Perfeitos, capítulo do Evangelho, que explica que a gente só vai atingir estou com o direito na cabeça, uma perfeição relativa, nunca absoluta. Mas se nós temos Jesus como nosso mestre, que veio aqui reencarnar na Terra para nos servir de guia, de modelo. Gente, vamos olhar para a história de Jesus. Tudo que ele passou aqui foi traído, apedrejado,
desacreditado, humilhado, crucificado, e ele manteve a sua fé. Ao ponto de estar na cruz, todo mundo fazendo o que estava fazendo com ele, ele pedia para Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A gente é capaz de ter essa fé. Como Jesus fala também em seu evangelho, principalmente no fato ali da mulher com hemorragia, foi a tua fé que te salvou. Mas a gente se prende muitas vezes nesse mundo das ilusões, do material. E por que eu falei que isso vale muito para o nosso final de ano? Porque a gente começa a fazer aquele balanço: meu Deus, o ano passou, eu não fiz nada, eu não dei conta, e vou fazendo um monte de planos para o ano que vem, e também acho que não estou dando conta, e vou me autocobrando, vou vivendo no mundo das ilusões. No hinduísmo, eu estava lendo um pouquinho a respeito, tem lá o conceito de Maya, que é este mundo das ilusões, este mundo, né, do véu que está encoberto. É como se fosse gente. A gente está muito mais preocupado o tempo inteiro, e se desconecta do que é maior, que é a espiritualidade, que é a força que cada um acredita, mas que a gente precisa ter o aterramento material, porque vivemos encarnados, não dá para a gente fugir disso, mas a gente precisa ter essa conexão com o astral. É aquele silenciar a mente, aquela respiração que a gente fez aqui no começo. A gente faz isso durante o nosso dia, finalzinho ali, vai antes de dormir, vai meditar, vai respirar, serenar. A respiração ela tem um poder maravilhoso na nossa vida. Quando a gente consegue respirar, conseguimos tomar melhores decisões. Consegue oxigenar o coração, o pulmão, o cérebro, e conseguimos nos acalmar. Tanto é que meditações explicam isso, yoga explica isso, do poder de uma simples respiração. E é algo que está aqui o tempo inteiro com a gente. E nem isso a gente agradece. Nem isso a gente observa. É vivendo no automático. Por isso que eu disse sobre as prioridades. Como é que está a prioridade da sua vida? E aí, fazendo o balanço geral, todos nós fazemos os balanços gerais, né? E tem um estudo que fala que é a cada 10 anos. Quando eu estou com 20 anos, eu faço um balanço geral. Nossa, o que eu fiz da minha vida até agora? 30 anos, nossa, o que eu fiz da minha vida até agora? 40 anos, 50... Quando penso que não, a vida acabou. Porque eu estou só fazendo o balanço geral e não estou tendo o quê? A ação para melhorar. Voltando ao assunto da saúde, que é algo sempre muito importante. Se eu sei que eu preciso me alimentar melhor para ter saúde, o que eu estou esperando para melhorar? A gente tem um convite de Jesus: vinde a mim. O que eu estou esperando para me chegar até Jesus? A agradecer, ao fluir com a vida. Se eu sei que eu preciso me melhorar, o que eu estou esperando para fazer essa melhora em mim? Principalmente agora, que a gente está no final de ano, todo mundo faz promessas de que vai melhorar para o próximo ano. Natal está chegando, eu vou perdoar o fulano, o beltrano, o ciclano. Passou o dia seguinte do Natal, está todo mundo querendo se matar. Gente, não é assim que funciona. Temos falhas, temos muita coisa do nosso lado sombra, mas não é se autocobrar, se julgar. É reconhecer, acolher e ressignificar. Porque se a gente for olhar só as falhas que temos, a falha que o outro tem, eu apontar só o outro, a gente não entende que a gente também é tão imperfeito tanto quanto. E que todo mundo aqui está no momento da vida, em um estágio de evolução, com uma única destinação: ser melhor. Porque se a gente já fosse mestres ascensos, nessa terra aqui a gente não estava. Então, este é o convite de Jesus para a gente poder se melhorar. Por isso que ele fala: para falar com a verdade, já consegues ir? E o que é esse consegues ir? Ir a um passo a Jesus. Esse mestre, governador planetário, esse mestre que é nosso modelo. A gente já consegue dar esse passo verdadeiro para ele? Ou a gente só vai lembrar de novo quando acontecer algum problema na nossa vida? E aí lembrar... Gente, é inacreditável, isso é do humano, qualquer pessoa. Passou por um problema, todo mundo consegue tirar um tempinho para orar, para se cuidar, para ir para a igreja, para ir para um templo espírita, para ir para qualquer... Todo mundo arranja. Aí melhorou um pouquinho,
acabou. Depois eu vou. Eu vou ali para uma baladinha, eu vou ali para a festa, eu vou ali... E não é demérito. Voltamos. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, a gente vai viver experiências do mundo. Normal. O que aqui a gente precisa se pautar é sempre pelo equilíbrio e pelo equilíbrio e... Meu Deus, fugiu a palavra. A gente precisa ter este equilíbrio, porque senão as coisas começam a se desordenar e a gente não sai do lugar. Voltamos. Qual que é a prioridade? É a reflexão que fica para a gente hoje. A gente já consegue dar este passo a Jesus verdadeiramente, do coração? A gente já consegue olhar para a gente mesmo, sem autocobrança, mas nutrindo este amor, com todas as nossas imperfeições, se olhar no espelho, reconhecer que apesar de eu sou uma centelha divina e eu posso fazer diferente a partir de agora, por que eu vou esperar o calendário virar no dia 31 de dezembro se eu posso fazer melhor agora? Porque o agora realmente é o único momento que a gente tem. Porque a gente fica nessa, né? O estudo fala, daqui a 10 anos eu vou pensar... Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Mas quem garante que eu vou ter 10 anos? Quem garante que eu vou viver os 365 dias de 2026? Quem garante? Então, se tiver que perdoar, perdoe agora. Se tiver que fazer as pazes e esclarecer os pontos, seja agora. A gente não precisa esperar o calendário virar, o Natal chegar. Porque eu posso ter todo esse tempo, mas o outro não pode. Se eu tenho que me melhorar, por que eu vou esperar? Se eu tenho que começar uma dieta, por que eu tenho que esperar segunda-feira para começar essa dieta? Porque todo mundo só começa as mudanças na segunda-feira. Mas aí chega na segunda-feira, não conseguiu, deixa para terça. Não conseguiu, deixa para quarta. E assim vai indo. Quando pensa que não, o ano passou, o tempo passou e não fez. E volto. A gente só tem o momento presente. Então, se eu já reconheço que eu preciso me melhorar em algum aspecto da vida, por que eu vou esperar se eu posso atender a esse convite de Jesus no agora? E veja, toda a doutrina espírita, seja o evangelho ou toda a literatura que a gente tem, todas nos fazem o mesmo convite. Vamos nos melhorar. Vamos praticar tudo aquilo que a gente aprende de conduta moral, de se melhorar. É fazer aquela análise. Por isso que é importante fazer aquele minutinho ali, uns 20 minutinhos de prece, de meditação. Eu comecei a anotar também as coisas, eu falo que é sonhadário, né? Porque é como se fosse um diário de tudo aquilo que eu preciso. E é esclarecedor quando a gente vai colocando por escrito aquilo que a gente reconhece, aquilo que a gente precisa se melhorar. E o poder de escrever, da energia mesmo de você escrever e falar, a partir daqui eu começo a me melhorar. Porque senão fica no plano das ideias e o tempo vai passando e a gente não sai do lugar. E eu tenho certeza que cada um que está aqui não quer, no final do ano que vem, estar na mesma posição que se encontra esse ano. Porque todos nós temos sempre o mesmo objetivo, que é ser feliz. Todos nós. Por pior que seja aquele ser humaninho que a gente olha e fala, nossa, esse daí, mas também quer ser feliz, também quer ser amado, também quer ser acolhido. Então, gente, se posso deixar aqui uma instrução para vocês, uma reflexão para levar para casa, principalmente aí neste finalzinho de ano, o que vocês têm que fazer é agora. Quanto tempo você tem? Agora. É o agora. Eu posso sair daqui do portão para fora, acontecer alguma coisa e vocês não me verem mais. Ou com cada um, a gente não sabe. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que teve um conflito muito grande com o pai. Brigou. O pai teve um AVC, ficou internado, conseguiu voltar para casa e ele não conseguia mais falar, mas percebia-se que esse pai queria, pelo menos, olhar para essa pessoa e
Essa pessoa saiu para trabalhar, não se despediu do pai, não falou com o pai, nem deu um oi, nem nada. Quando voltou, o pai tinha falecido. E essa pessoa está em frangalhos. Então, é uma reflexão. Porque discussão, problemas familiares a gente vai ter. Mas pode ser aquele último momento que a gente tem com essa pessoa. Então, por isso que eu repito, se tiver que perdoar, perdoe agora. Se tiver que amar, ame agora. Problemas com familiares, com pai, com mãe, a gente tem. Nem sempre a gente vai ter o pai e a mãe dos nossos sonhos, os filhos dos nossos sonhos. Mas faz parte. Pai e mãe, primeiro, só de ter nos dado a vida, a gente já tem que agradecer. Porque eles foram os portais para que a gente estivesse aqui vivendo essa experiência reencarnatória. Ponto. Ah, mas eu não consigo amar. Está tudo bem. Mas honre e agradeça esse pai e essa mãe. Ah, minha família é toda desestruturada. Honre. Faz parte da sua ancestralidade. A gente tem que agradecer, a gente tem que honrar. A gente não precisa aceitar as distorções que o outro tem. Respeito. Então, se de repente aconteceu alguma situação, perdoe. Mas perdoe de coração. Liberte aquela situação e vai viver. Vai fazendo por você, porque o outro vai fazer. Um vai chegar mais cedo, o outro mais tarde, como está ali no capítulo 20 do Evangelho, né? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Por quê? Cada um vai chegando. Na historinha, cada trabalhador ali chegou numa hora para fazer seu ofício. Assim somos nós. Vamos dizer que a gente está em um ofício aqui. Eu vou chegar um pouquinho mais para trás, a Mércia lá na frente, o Tini vai... E assim vai indo. Mas todo mundo, uma hora, vai se reencontrar bem, evoluindo, porque aqui a gente está o tempo todo evoluindo. Todas as experiências que a gente vive aqui é para a gente evoluir. E por pior que seja, a gente sabe, tem coisas que nos tiram o eixo. Mas se a gente está conectado aqui com Deus, com esta força, vai ser como o bambu ali, né? Vai dar aquela envergadinha. Mas eu não vou cair. A grande questão é que a gente vai dando prioridades a outros fatores, principalmente a parte material, se desconecta com o espiritual, que faz parte da nossa vida. A gente precisa sim ter essa conexão e a gente cai. E cai fundo. Então, para que isso não ocorra, o que tiver que ser feito, que seja agora. Que as mudanças necessárias que cada um precisa fazer, e a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? Toda hora a gente precisa se melhorar um pouquinho a mais. E quando a gente acha que já melhorou bastante, vem fatores que trazem o pior da gente. A gente fala, eita, preciso melhorar mais ainda. Que seja feito agora. Que o amanhã pode não vir, o passado a gente não muda, mas a gente pode melhorar no presente. E se, de repente, a situação é sobre perdão e o outro não aceitou, está tudo bem. A gente não tem controle sobre o outro, só sobre a gente. É ter ciência que a nossa parte foi feita. E o resto, Jesus conhece o nosso coração e seguimos a nossa vida. Então, o convite de Jesus é esse: vinde a mim. Mas, além do vinde a mim, consegues ir? Tudo bem? Agora eu vou fazer uma meditaçãozinha aqui com vocês. Na verdade, é uma música que fala um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Vocês vão ver que ela vai relatar lados ruins da gente, do quanto a gente precisa se melhorar, mas que começa com a gente, com a nossa coragem e com a nossa atitude. Vou fazer um convite para vocês fecharem os olhos e prestando atenção na letra da música, meditando sobre ela. Bom, gente, a letra diz muita coisa, né? Para a gente se encher do que importa, a gente precisa esvaziar o que não serve mais. Vocês ouviram que ela fala várias coisas que nós temos defeitos. Hipocrisia, corrupção, porque todos nós somos assim. Mas se a gente não tiver coragem de encarar o que precisa ser mudado, ninguém vai poder fazer pela gente. É o que a gente sempre fala aqui da autorresponsabilidade. Então, que possamos ter essa coragem de nos curar. E, com certeza, quando a gente coloca essa energia da ação em movimento,
toda a nossa egrégora espiritual que caminha com a gente, toda a nossa guiança, a força que a gente acredita, também estará do nosso lado, trabalhando ali junto com a gente, mediante essa disposição interna que a gente tem. E o momento que a gente tem para se curar, para se libertar, para se encarar mesmo, é agora. E que é convite mais amoroso do que o de Jesus, nos encorajando a seguir em frente com esse vinde a mim, só falta vocês ter essa coragem de ir. Então, essa é a minha mensagem de final de ano para vocês, desejando aí essas curas que reverberem no coração de vocês, essa coragem, essa disposição e o fazer agora. E atendendo sempre ao convite daquele que eu falo que é o dono dos meus dias, que é Jesus. Então, agradeço. Que a espiritualidade de cada um possa abençoar vocês e que vocês possam ir em paz para casa. Gratidão. Mais uma vez, querida amiga, temos bastante a agradecer. Agradecer aos mentores e agradecer a você por ter sido instrumento. Mensagem maravilhosa, né, com a música, enfim. E nesse momento, então, nós vamos agradecer mesmo, conforme todo o Evangelho nos ensinou hoje. Vamos, então, mais uma vez, nesse nosso recolhimento interior, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esta reencarnação, por esta oportunidade divina, a vida. Agradecer aos nossos benfeitores, são mensageiros celestiais que, enviados por Deus, pelo nosso Criador, enviados por Jesus, nos sustentam, nos amparam, nos auxiliam nessa caminhada. Agradecemos nosso anjo da guarda, nosso mentor, nosso guia. E agora nós que tanto temos a agradecer e que tanto recebemos, temos certeza que recebemos muito mais do que possamos ter percebido. Vamos lembrar, então, de agora fazer nossas vibrações. Vibrar é emanar, é doar. Então, vibremos pelo nosso planeta, essa primeira casa que nos recebe. Que o nosso planeta seja, nesse momento, em nossas vibrações, envolvido em muita paz. 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 Vibremos pelo nosso planeta que seja envolvido em muita luz. 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 E assim nós vamos vibrando por todos os seres tão mais necessitados do que nós. Todos os seres, todos filhos de Deus, como nós. E vamos levando as nossas vibrações aos nossos lares. Vamos envolvendo o nosso lar, todos que lá se encontram, em amor. Vibremos muito amor aos nossos lares. E assim, agradecendo, fazemos nossa prece íntima, encerrando nosso Evangelho de hoje.